Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar de um tema mais técnico, basicamente um indicador que é usado para se avaliar uma empresa do ponto de vista de quanto que o lucro dela sobre o seu patrimônio estão representando em determinado momento, em determinado período de resultado. Você pode usar isso também, eu vou falar aqui, vou mostrar, para você avaliar a sua carteira de investimento em termos de rentabilidade dentro do mais ou menos o mesmo conceito. Bom, mas antes de falar sobre esse indicador, que é importante para quem já organizou suas finanças, quem já começou a investir, quem está buscando novas oportunidades, às vezes olhando uma empresa ou outra, você vai ver um indicador. Tem vários outros, ou pelo menos uma meia dúzia, que são os principais. Hoje eu vou falar do ROI, o Return on Equity, ou seja, o retorno sobre o capital. Mas muito bem, não se preocupe com essas letrinhas. Bom, então antes disso eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram, no Telegram e conheça o meu curso Finanças Pessoais, onde você tem tudo para você fazer o seu planejamento de finanças pessoais e entender esses temas que eu trago aqui. Muito bem, então o que é esse indicador? Bom, ele na verdade para as empresas é basicamente duas coisas, é um coeficiente que mede então a relação do lucro num período versus o seu patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido de uma empresa? Tá? Depois você traz esse conceito para a sua realidade como pessoa física. Numa empresa, o patrimônio líquido é o capital que foi colocado na empresa para ela começar e os lucros que ela acumula em determinados períodos. Então, esse é o somatório disso tudo, do capital e os lucros acumulados, é o patrimônio líquido. Tá? Bom, em determinado período você tem então você tem esse patrimônio líquido e tem o lucro, por exemplo, de 12 meses. Agora 2020, quando chegar em dezembro, tem o lucro esperamos de todas, né? De janeiro até dezembro, o lucro que vai ser X. Esse lucro dividido pelo patrimônio líquido vai dar um percentual e esse percentual então é o retorno sobre o patrimônio líquido. No caso, então, caso de empresa, no caso das pessoas que têm uma carteira de investimento, o capital ou patrimônio líquido é a sua carteira de investimento. Essa carteira de investimento, ela começou o ano, por exemplo, com um valor, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. No final de 12 meses, em dezembro, ou agora, depois dos primeiros 6 meses, você pode fazer, então, a mesma conta, ou seja, ver quanto que ela aumentou. Esse lucro que houve nesse período é, então, o seu retorno sobre o seu patrimônio, sobre a sua carteira. É uma coisa simples. Mas você pode, com isso, claro, eu estou falando de rentabilidade, poderia falar de outra forma mais simples. Mas essa pergunta sobre, dessa forma como eu comecei a falar, do ROI, né, do retorno sobre o capital, foi deixada lá pelo Everton, me perguntando, e eu fiquei de deixar a resposta, então estou deixando aqui, que vai servir para você e fazendo essa comparação então para as duas finalidades, empresa ou pessoa física. Então é um indicador extremamente importante, né, que se conheça e, claro, você primeiro resolveu as questões, aquelas relacionadas ao planejamento, organização, da poupança, aquilo que a gente já falou nas fases iniciais no processo de finanças pessoais e você já está investindo, então você já precisa ter conhecimento nesse nível, a partir desse momento. Bom, eu vou falar hoje então sobre esse indicador, já estou falando na verdade, né? Esse indicador, então, vai ser usado da forma como eu estou comentando aqui e, basicamente, dentro dessas necessidades. Do ponto de vista de empresa, tá, é extremamente importante. Você, por exemplo, já está numa fase intermediária, mais avançada, enfim, você vai começar a olhar empresas. Você vai aprendendo aos poucos como é que vai saber se uma empresa é boa ou não. O primeiro indicador, né, que se busca em termos de uma organização, de uma empresa ou de um negócio, é o lucro. Né? Essa empresa dá lucro, essa empresa se dá lucro, esse lucro em relação ao patrimônio, esse percentual, ele é maior do que as demais empresas do mesmo setor? Por exemplo, no caso dos seus investimentos, o lucro que você tem da sua carteira, como eu falei antes, ele é maior do que, digamos, a referência de taxa de juros do mercado? Por exemplo, se a Selic é 2%, 5%, 6%, enfim, sua carteira está rendendo mais do que isso, o dobro disso? Se você está investindo em ações, você está tendo um rendimento, um retorno maior do que foi a variação do período na Bolsa?
Então, essas são as comparações e a importância de trabalhar essa questão de saber, então, o que é o retorno que você está tendo. Bom, um ROI bom, então, simplificando o que eu falei, seria aquele em que mostra que você, um ROI, com E no final, tá? Ele mostra que você tem um retorno, então, por exemplo, na avaliação dessa empresa, maior do que as demais do mercado, né? Repetindo até um pouco. E no caso da sua carteira de investimento, quando você tem maior do que a média digamos, daquele grupo de investimento que você está fazendo. Tá? Você pode, por exemplo, ter o índice, por exemplo, o IFIX, né, dos fundos de investimento imobiliários, que deu, sei lá, dá 10% de lucro, vamos imaginar num período. Agora a realidade é um pouco diferente. Mas deu 10% e você, pelas escolhas que você fez, você tem lá 15%. Em ações, que é empresas, que é mais específico também, tá? Você vai encontrar vai fazer essa mesma analogia, essa mesma comparação. Bom, basicamente, tá, isso aqui é para a gente ter uma referência e começar a misturar nos nossos temas questões que são de vários níveis de entendimento e necessidade. E eu estou falando de um só, é bom que fique bem claro, na verdade estou falando de um indicador. Existem, pelo menos nas minhas análises, uns 5 ou 6 que são fundamentais. Como, por exemplo, a lucratividade é importante, o endividamento, o caixa da empresa, a liquidez que essa empresa tem num histórico. E também, outra coisa importante é saber que quando se faz esse tipo de análise, olhando o que aconteceu, é um histórico do passado que nunca vai se dizer que ele vai ser o mesmo nos momentos futuros. Mas ele é um indicativo. Uma empresa forte, ela é uma empresa que cresce, em termos da sua receita, ela tem indicadores que se mantêm de uma certa forma consolidada. Quando não se mantém, tem que se fazer uma análise do mercado, ver o que houve, comparar com outras do setor, enfim. Isso aqui seria um vídeo para um próximo tema que a gente pode explorar bem mais e de uma forma bem mais completa. Aliás, que eu gosto muito. Bem, vamos ficar por aqui hoje, tá? Mais rápido esse vídeo, falando então sobre o retorno de investimento. Espero que ele tenha sido interessante, respondendo ao Everton que me deixou essa questão lá e eu prometi de levar ao ar, tá? Então tá aqui. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!